Muita alegria, né? Nós nos encontramos nesta noite. Talvez algum possa pensar, mas eu estou entristecido. Mas é como o louvor, ele disse: o Senhor veio nos trazer renovo, o Senhor nos traz renovo, o Senhor nos traz a alegria a todo aquele que se encontra entristecido, se encontra um pouco de dificuldade, mas o Senhor veio para trazer a alegria, tirar toda a dificuldade e nos dar o renovo a cada instante das nossas vidas. Nós sabemos que quantas pessoas aqui na Bíblia que sofreram e passaram por muita dor, mas no momento que tiveram um encontro com o Senhor Jesus, toda aquela dor foi curada, foi sarada. Nós sabemos que na cidade havia uma viúva que só tinha um filho e o filho faleceu, e aquela viúva estava muito triste, chorando. Mas quando o Senhor Jesus veio e trouxe o renovo àquela viúva, trouxe de volta o filho daquela viúva, ela teve alegria. Quando Lázaro estava morto, as irmãs de Lázaro estavam tristes, mas quando o Senhor disse: Lázaro, sai para fora, elas tiveram a alegria de ver o irmão novamente. E muitas outras passagens nós temos aqui na Bíblia. Quando aquele homem estava naquele tanque, há 38 anos naquele tanque, esperando um milagre, como o louvor diz, o anjo, e o anjo descia naquele tanque e mexia aquelas águas. E aquela pessoa que descia naquele tanque, primeiro seria curada de toda enfermidade. E o anjo que desce sobre cada nós é o Senhor Jesus. Ele vem curar, ele vem salvar. Eu sei que muitos passam por dor, por luta, mas creia na palavra do Senhor, creia no Senhor, pois Ele é o meu renovo, Ele é o seu renovo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente. Hoje é titulado como um culto de cura, como um culto de libertação. Eu já peço, em nome do Senhor Jesus, que Deus, com o amor dEle, com a misericórdia dEle, Ele nos liberte, Ele nos cure de toda e qualquer enfermidade, seja espiritual, seja física, que sejamos curados em nome do Senhor Jesus. Que nós vamos permanecer firmes na caminhada. O Senhor vai nos dar a força para que todos nós venhamos permanecer no caminho, aguardando o Senhor Jesus. Você que nos assiste em casa também, seja bem-vindo, seja abençoado em nome do Senhor Jesus, e fique conosco para ouvir a palavra do Senhor, como já está ouvindo. O Senhor, Ele veio para todos, mas todos aqueles que aquebrantam o coração, todos aqueles que aceitam ao Senhor Jesus Cristo. Lembra aqueles 4 homens também, com a fé, onde colocaram aquele paralítico também, tinha uma grande multidão, e não podiam entrar naquela casa, pois era grande a multidão. E eles pensaram em tirar o telhado, abrir o telhado, e ali descer aquele homem. E ali, aquele homem foi curado, não só curado, mas aquele homem foi salvo. Porque o Senhor, Ele disse: perdoados são os teus pecados. Então nós fomos lembrados aqui de quantas passagens que tem na Bíblia. São muitas, são várias. E eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, mas uma coisa eu sei: só o Senhor para tirar toda essa dificuldade. Só o Senhor para curar a enfermidade, seja ela física, seja ela espiritual. É só o Senhor Jesus. E nós vamos falar de um momento que nós estamos aguardando. Nós, igreja do Senhor, não só nós aqui local, mas a igreja do Senhor em todo o mundo aguarda a volta do Senhor. E essa volta será um grande livramento que o Senhor vai nos dar,
o Senhor vai nos libertar, tirar dessa terra. Então muitos às vezes buscam só por uma cura física, só por uma libertação física. Nós aguardamos o Senhor para nos libertar, nos tirar dessa terra. Então nós temos que permanecer firmes. Talvez muitos pode ser que não sejam curados fisicamente ainda aqui nessa terra, mas estando firmes com o Senhor Jesus Cristo, vai ser curado para a eternidade, vai ter um corpo glorificado. É isso que nos dá o ânimo, nos dá o entendimento e a alegria de saber que todos nós vamos ter um corpo glorificado, um corpo transformado. Não vai haver mais enfermidade, não vai haver mais dor, não vai haver mais cansaço. Talvez muitos aí fora não acreditam, mas é o que está escrito. É o que está escrito. Porque muitos passam muitas lutas, muitas dores, enfermidades que causam angústia, e às vezes a pessoa não acredita. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele vai nos dar um corpo glorificado. Nós vamos ser transformados e viver uma eternidade com o nosso Deus. É por isso que eu estou aqui, e creio que é por isso que você está aqui, porque nós amamos ao Senhor e aguardamos o Senhor, crendo na promessa do Senhor. Eu já agradeço a minha riquíssima oportunidade, em nome de Jesus. Peço aos irmãos que fiquem sentados mesmo, fiquem com reverência à palavra do Senhor. Abram aí em Sofonias, livro de Sofonias, os versículos. Livro de Sofonias, onde se trata de algo que já passou e de algo que virá. De algo que virá. Livro de Sofonias. Amém? Vou ler o capítulo 1, o versículo 1, para nós entendermos melhor a palavra do nosso Deus. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Aqui nós já entendemos que isso aqui foi no passado, mas para nós compreendermos melhor. Versículo 2 diz: consumirei por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Aí ele diz que vai consumir tudo sobre a face da terra. Já dá para nós entendermos aqui, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele, nos nossos dias, se nós estivermos aqui, ou quem estiver aqui, Ele vai voltar, porque tem a promessa que Ele vai voltar para nós. Nós temos que estar firmes. Ele está falando para um povo, mas nós vamos ceder, vai falar para a geração que está presente também. Consumirei por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar. Os ímpios terão apenas montões de ruínas, quando eu exterminar os homens sobre a face da terra, diz o Senhor. O Senhor, nós sabemos que Ele vai voltar, nós sabemos que essa terra que nós estamos vai ser tudo consumido também, vai ser tudo destruído. E como eu disse antes, nós, Igreja do Senhor, que estivermos firmes no Senhor, nos nossos dias, nós vamos ter a oportunidade, se nós estivermos aqui como o Senhor voltar, de sermos arrebatados. Onde eu disse que o nosso corpo vai ser um corpo
transformados. Mas ele diz, olha, os ímpios terão apenas montões de ruínas. Naquele tempo, no nosso tempo, e no tempo, se Deus permitisse, se virá todo o ímpio, toda pessoa que não aceita o Senhor, que não tem o Senhor como único suficiente Salvador, ela não tem parte com Deus. Aí cabe a cada um refletir neste momento, ele tiver a oportunidade de estar nos assistindo e refletir. Aquele ainda não fez uma aliança com o Senhor, faça uma aliança com o Senhor, porque é a salvação para uma vida eterna, é a salvação. O Senhor nos dá a oportunidade, como deu para aquele povo no passado, está dando para mim, está dando para você. Enquanto a vida há esperança de um arrependimento, de uma conversão, para fazer parte da família de Deus. Versículo 4: estenderei a minha mão contra Judá. Veja que nós estamos entendendo que foi para aquele povo, mas nos nossos dias também. E contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e os nomes dos sacerdotes e ídolos juntamente com os sacerdotes. Nós servimos ao Deus vivo. Tem pessoas que servem ao Deus morto, porque ainda não têm o entendimento, porque precisam entender mais a palavra do Senhor. Talvez não leiam a Bíblia, tem em casa, mas talvez nem leiam. Hoje tem o celular, que pode baixar a Bíblia, para ler, mas talvez não baixe. Ou para ouvir a Bíblia em áudio, também não baixa. Tem muitos recursos hoje, onde a pessoa pode estar buscando ao Senhor. E tem aquelas que não sabem ler. Mas é claro, a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se não sabe ler, mas ou escute a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus e medite. Pois nós sabemos que cada um de nós temos que nos examinar nós mesmos e ver realmente se estamos de acordo com o que a palavra nos ensina, com o que a palavra nos diz. Se nós precisamos de libertação, entendendo que algo que às vezes fazemos que não é da vontade de Deus, não está de acordo com o que a palavra nos ensina, e o que cabe é arrepender, mudar. Não é difícil, para muitos às vezes é difícil, porque não tem tido forças. Mas nós entendemos que a partir do momento que a pessoa ela diz, ela tem um propósito ali, ela entende que precisa lutar, ela vai lutar, ela vai lutar e Deus vai dar a vitória. Às vezes não é, como diz, da noite para o dia, é um tempo, é um processo, mas a pessoa ela tem que lutar, ela tem que se esforçar e Deus vai dar a vitória em nome de Jesus. Aí que no versículo 14, vou passar para o versículo 14, que vai falar, diz assim, o grande dia do Senhor. Nós entendemos que o Senhor falou para aquele povo, através de Josias, e para nós, os dias de hoje, fala através dos homens chamados por Deus. Os últimos, no momento, estão pregando a palavra do Senhor, estão nos ensinando a palavra do Senhor, porque um dia vai chegar, o último dia vai chegar, pois a palavra do Senhor é verdadeira.
Ó, versículo 14. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Ouve, amargo será o clamor no dia do Senhor. O clamor do homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação. Pois para nós que estamos na presença do Senhor, queremos continuar na presença do Senhor, no caminho do Senhor, esse é um dia de alegria. Um dia que nós vamos sair desta terra, onde há muitas lutas, dificuldades, mas para aqueles que ficarem aqui, a palavra de Deus nos diz que vai ser lutas, vai ser grande dor, porque vão passar por um sofrimento que nunca eles passaram. Repetiu o versículo 15. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Aí diz, irmão, o povo do passado passaram por isso. Mas no presente, no futuro que a palavra nos diz, vai ter muita dor. E eu e você, nós estamos no caminho com o Senhor. Queríamos permanecer no caminho com o Senhor, para que nós não venhamos passar por nenhuma dor desse tipo. Se já passamos dificuldade, já passamos por lutas, você imagina uma dor quase que insuportável. Então, o que tem que fazer aqueles que ainda não fizeram? Como eu disse no início, faça uma aliança com o Senhor Jesus. Ele ama a todos. Não importa qual seja o pecado que cometeu, que está cometendo, o que importa é reconhecer o Senhor Jesus. Saber que se arrepender é perdoado. Essa é a importância que tem que saber. Alguns estão assistindo aí esses dias aqui no nosso Brasil, muitas mortes, né? O último agora na cidade do Rio de Janeiro, muitas vidas que partiram. Talvez algumas tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor, outras talvez não, ou talvez nenhuma delas tiveram. Mas nós sabemos que aquele que parte sem Deus não tem salvação. E muitas pessoas se encontram em caminhos errados, por escolhas, porque o Senhor deixou o livre-arbítrio. Ele deixou o livre-arbítrio. Cada um pode escolher o que quer fazer, o que quer seguir. Só que tem que saber que só são dois caminhos: ou da salvação ou o da perdição, que é o da vida ou o da morte. A vida é só o Senhor Jesus que dá a vida. E muitas pessoas estão chorando por causa dessas vidas que se foram. É triste, mas é o que acontece. Guerras em outros países, como nós sabemos, todo instante, pessoas partindo. E pessoas que ficam com a dor no coração por causa da perda do familiar. E só Deus para dar o conforto, só Deus para dar o entendimento.
para aqueles que não têm uma aliança, para aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo, que venham fazer uma aliança, que não têm o Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, hoje é fácil, é mais fácil buscar o Senhor. Não é como antes, que não tinha quase Bíblia. Hoje tem bastante. Você tem no celular, como eu disse. Pode buscar o Senhor. Nós temos a liberdade de buscar. Tem países que não têm essa liberdade. Então, é buscar a Deus, é se arrepender e se converter ao Senhor Jesus Cristo. Entregar o caminho ao Senhor. Como está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Vamos continuar aí no Sofonias, no capítulo 2. Vou continuar aqui e terminar o 17, versículo 17, capítulo 1. Angustiarei os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. No fogo de seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e repentina. Então o Senhor, Ele sempre vai dar uma oportunidade. Ele sempre está dando uma oportunidade para mim, para você, para todos nós, para todo ser humano. E dá uma oportunidade de reconciliar com o Senhor, fazer uma aliança com o Senhor. Aqueles que estão afastados, que um dia aceitaram o Senhor e por um motivo só a pessoa sabe, Deus se afastou do caminho do Senhor. Se tiver alguém nos assistindo nessa situação, volte para o Senhor. Renove sua aliança com o Senhor, pois o Senhor, Ele quer a salvação, a minha, a sua, a nossa salvação. Não deixe que o inimigo venha acusar. Lembre-se que tem o Senhor riquíssimo em misericórdia e bondade, em amor. E volte para o Senhor. Aleluia. Porque, repetiu o versículo 8: nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. As pessoas que estão bem-sucedidas, são bem-sucedidas, não tem dinheiro nenhum que compra uma alma. Não existe finanças, não existe. Só através do Senhor Jesus Cristo. Só o sangue do Senhor Jesus, que derramou naquela cruz por mim, por você, por todos que irão ao Senhor. Então tudo isso vai ser destruído. O ouro, a prata não vai salvar ninguém. Aí no capítulo 2 diz assim, ameaças contra diversas nações. A versículo 1 diz assim: congrega-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpres o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Ninguém vai ficar escondido. Nós sabemos que tudo o Senhor sabe, todas as coisas, pois Ele é o Criador. Ele sabe todas as coisas. Nada vai ficar encoberto, nada vai ficar escondido. E o momento é: arrepende-se e aceita o Senhor. Como eu disse, se tem alguém afastado, volte para o Senhor. Não diga que está acabado, não diga que chegou o fim. Não, você está vivo. Deus está dando a oportunidade. Está aqui nessa terra, Deus está dando a oportunidade. Não
deixe passar dúvidas, não deixe passar pensamentos em dizer que não tem mais jeito, não tem mais salvação. Tem. Se você quer, tem. Porque o Senhor, Ele é o primeiro que quer a minha e a sua salvação, e a salvação daqueles que estão afastados, mas que queiram voltar para o Senhor. E aqueles que não têm aliança, que façam aliança com o Senhor. É o Senhor que quer primeiro, pois Ele veio primeiro. É Ele. Repetiu o versículo 3. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, cumpre-se o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor? Não. Ninguém vai ficar escondido. Ninguém vai correr para um lugar onde o Senhor não vai encontrar. Não. O Senhor está vendo, Ele sabe todas as coisas, tudo. Mesmo antes de nós falarmos alguma palavra, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. O Senhor já sabe o que está no nosso coração, no nosso pensamento. O Senhor sabe todas as coisas. Porque Ele é o Criador. Ele é o Criador. E nós somos criaturas e somos filhos, agora através do Senhor Jesus Cristo. Somos filhos de Deus, famílias de Deus, famílias do Senhor. Volta aí no livro de Joel aí. Joel. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel, capítulo 2, versículo 28. Amém? Também diz o dia do Senhor. Uns não acreditam, diz que o Senhor não vai voltar. Mas nós acreditamos. Nós acreditamos e esperamos a volta do Senhor. Joel 2, versículo 28. E depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Palavra também, Joel, diz o derramamento do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que em Atos, uma parte já se cumpriu, quando eles estavam ali reunidos, e ali veio sobre eles um vento, forte ali, e desceu ali com coluna de fogo, e aqueles homens de Deus foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Tem palavra, tem parte que já se cumpriu, outra parte está se cumprindo, e parte que vai se cumprir. Só com o Espírito Santo de Deus para suportar toda e qualquer angústia, toda e qualquer dor, toda e qualquer enfermidade, para vencermos só com o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que o homem de Deus ali sofreu, foi morto, apedrejado com Estevão, mas não negou ao Senhor. Ele suportou todo aquele sofrimento, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. Nós temos que pedir a Deus o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, para nós suportarmos tudo que tivermos que passar. Só com o Espírito Santo de Deus. Repetir mais uma vez o 28. E depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões.
Até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Versículo 30. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse, entre os restantes e o Senhor chamará. Pois o Senhor vai chamar muitos, o Senhor tem chamado a muitos, mas o Senhor ele vai voltar. Muitos podem ter por tarde, mas ele vai voltar. Então nós temos que estar vivos. A igreja de Deus tem que estar viva. E tem muitos aí fora que precisam entender, que precisam deixar essas coisas do mundo. Porque nós sabemos que precisam de libertação. Precisam se libertar dos vícios. Muitas pessoas precisam parar de beber. Então, básico, nós precisamos compreender: fumar, mentir, de roubar, de matar, de se prostituir e muitas outras coisas que precisam mudar, precisam se arrepender, porque com as práticas que praticam, não tem salvação, não vai ser salvo. Então precisa entender que tem que se arrepender e não ficar, porque vai ser muito sofrimento. E um sofrimento maior, um sofrimento eterno, longe de Deus. Abra aí agora para Isaías. Nós sempre estamos lendo Isaías. Onde Deus nos chamou, Deus nos tirou. Isaías 45. Livro de Isaías, capítulo 45, versículo 5. Ele diz: Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há Deus. Não há outro Deus fora do Senhor. Como nós sabemos que muitos estão sendo conduzidos por doutrinas erradas, por não buscar o conhecimento de Deus, por não ler a palavra de Deus, servindo a um Deus que não salva, e precisam buscar ao Senhor para que Deus venha falar com cada um. Pois nós também andávamos sem o conhecimento de Deus. Deus nos deu a graça, está nos dando a graça de conhecer mais ao Senhor, de estar mais buscando ao Senhor. E essas pessoas que não entendem, buscam ao Senhor, leiam a Bíblia, leiam a palavra do Senhor, e Deus vai revelar, Deus vai dar um entendimento, vai dar um entendimento, e aí sim vai ter a libertação, uma libertação espiritual. Repetiu o versículo 5, ele diz: Eu sou o Senhor e não há outro. É bem claro, não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Não tem Deus fora de Deus. O Deus Criador, o Deus Salvador. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol, desde
o poente, que fora de mim não há outro. Fora de Deus não há outro Deus. É bem claro. Aí vai repetir, ó, eu sou o Senhor e não há outro. Não há outro Deus. O Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, o Deus que criou todas as coisas, tudo que nele há, só o Senhor que criou. Só o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus que deu o Filho, o Deus que veio, Jesus Cristo veio, morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou. Ele não se encontra morto, ele não se encontra pregado numa cruz, ele está vivo, ele está ao lado do Pai. E é a ele que nós damos toda a honra, toda a glória, e ele leva ao Pai, a Deus. E toda a glória, toda a honra é para Deus. Então o Filho leva ao Pai. E é o Senhor Jesus Cristo que nós aguardamos a volta que Ele nos promete de voltar para buscar um povo escolhido. Se Ele disse que é um povo escolhido, não fomos nós já sabemos, mas temos cada vez mais estarmos atentos. Não fomos nós que escolhemos ao Senhor, foi o Senhor que nos escolheu primeiro, foi Ele que nos amou primeiro, e Ele ama a todos, mas nem todos entendem esse amor que Deus tem por cada um. Nem todos entendem. Mais uma vez, ó, versículo 6: para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro Deus fora do Deus verdadeiro. Eu sou o Senhor e não há outro. Muitos aí conduzem em procissões, imagens, esculturas feitas por mãos de homens, porque elas estão cegas espiritualmente. Precisam abrir a visão, precisam ser libertas. Libertas não é a cura física, precisam ser libertas espiritual. Vamos ler? 45, 20. Para nós que escapamos dessas coisas, para nós que escapamos, estamos aqui na casa do Senhor. Aí ele diz, ó, Isaías 45, 20: reuni-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapassem das nações. Vai dizer um pouco aqui, ó: nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode falar, que não pode salvar. É clara a palavra de Deus. Basta que cada um venha ler. Aqui se sabe ler. Isso que não sabe, repito mais uma vez. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, a verdade, a verdadeira palavra de Deus. Porque muitos não pregam, não ensinam a verdade de Deus. Elas distorcem a palavra de Deus. Está escrito, todas as Bíblias, está escrito, tem escrito esse capítulo, esse versículo, mas não é ensinado. E as pessoas irão cegas, andando no caminho errado, servindo ao Deus errado. Para ser mais claro sobre isso, vamos para os Salmos 115. Salmo 115, para ver mais claro. Deus não quer que as pessoas fiquem para a perdição. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer a salvação. Salmo 115, versículo em diante, diz assim, ó: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Glórias a Deus.
Glórias ao nosso Deus. Aí ele diz assim 2: porque dizem as nações, onde está o seu Deus? Aí nós sabemos, o nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe agrada. Mas vai falar aqui para as pessoas que não têm o entendimento. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Só alguns saem da sua garganta. Aí o versículo 8, bastante clareza. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Aí diz para o povo de Israel, diz para nós: confia, ó casa de Israel, no Senhor, e Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo, é o nosso Deus. Porque nós entendemos, porque Deus tem nos dado entendimento, e que Deus venha dar entendimento a todos que busquem Ele, que abra o coração para o Senhor. Apenas um momento, uma oportunidade, e Deus venha fazer morada com misericórdia. Nós temos familiares, eu tenho, vocês têm, quem nos assiste tem também. E nós entendemos que, como nós temos os livros anteriores falando de pessoas do passado, do presente e do futuro, e por a volta de Jesus Cristo, aonde muitos vão ficar, aonde muitos vão sofrer, muitos vão ter a oportunidade, alguns não vão ter a oportunidade de serem salvos, porque mesmo assim, com toda luta, muitos não vão querer. Abra aí agora em Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24, versículo 29. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 29. Na minha Bíblia está escrito: a vinda do Filho do Homem. Versículo 9 diz: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando vides todas estas coisas, saberei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. É bom ler todo o capítulo 24 para entender melhor. Mas é para quem entender o dia de hoje. Deus está chamando. Deus está chamando. Quer salvar e veio salvar. E é bem simples. Se arrepende, aceita o Senhor, permanece firme na caminhada e será salvo. Tem lutas? Tem lutas. Todos nós aqui passamos lutas.
Tem momentos que parece nem que não vamos aguentar, mas Deus nos dá o renovo. Deus nos dá o renovo como no início do louvor. Deus nos dá o renovo. Deus nos dá o escape. Deus nos dá a alegria, nos traz a alegria de volta. Por motivos, situações que entristecem, o abate do coração, mas Deus nos dá um olhar. Ele diz: olhe para mim, olha o que eu passei, olha o que eu vivi nessa terra, permaneça firme, porque é aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Como eu disse, nós vamos ter um corpo glorificado, transformado, onde nós não vamos ter mais dor nenhuma. Então nós temos que pedir força ao dono da força. Senhor, me dê força para continuar. Me dê a vitória, Senhor, para que eu venha permanecer firme no teu caminho, para que não seja uma enfermidade física que venha deixar de servir ao Senhor. Que às vezes busca e aí não tem a cura, aí às vezes pode pensar que o Senhor não ama, o Senhor esqueceu. O Senhor não esquece. Permaneça firme, sendo fiel até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos lá para 2 Pedro. 2 Pedro. Pedro, capítulo 3, versículo em diante. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante. Amém? Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros na vossa mente. Quero que vos lembreis das palavras que já vos foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Isso é nos nossos dias e nos dias futuros, Deus permitir. Mas a promessa do Senhor, nós entendemos que Ele voltará. Aleluia. Vamos aguardar e esperar o Senhor, porque muitos dizem que Ele não vai voltar. Versículo 3, sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles, de propósito, ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Os céus e a terra que existem agora, porém, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, para todos aqueles que não acreditam que o Senhor vai voltar, o Senhor vai voltar. Nós afirmamos aqui, porque o Senhor nos afirma
que Ele vai voltar. E eu creio, e os irmãos também creem, o Senhor, Ele vai voltar. E como nós sabemos que na época de Noé, aonde foi ali aquela geração, foram mortos com o dilúvio, e onde só ficaram ali 8 almas, 8 vidas. Nos nossos dias, essa terra vai ser consumida pelo fogo. Versículo 7: os céus e a terra que existem, agora porém pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Vai ter o dia do juízo, aonde o justo juiz vem julgar tudo e todos. E todos os homens ímpios vão ser exterminados. Porque muitos não querem saber do Senhor. Muitos não acreditam numa ressurreição. Não acreditam numa nova vida. Eles pensam que é só aqui nesta terra. Mas nós acreditamos, porque o Senhor nos dá esta certeza de uma nova vida, de uma ressurreição, de uma vida eterna com o nosso Deus. Versículo 10, passando pelo versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Mais uma vez, o versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Tudo vai ser descoberto pelo nosso Deus. Nada, como disse antes, ficará escondido. Verdade. Só entenda. Não sei qual é o seu pecado. Você que nos assiste também, não sei. Só a pessoa e Deus. Mas uma coisa eu sei: que Deus perdoa. Se arrepende e aceita Jesus Cristo. E venha fazer parte da família do Senhor Jesus Cristo, aguardar a volta do Senhor. Venha ter o direito da nova vida. Foi para isso que o Senhor veio. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Peço que Deus abençoe toda a amada igreja, abençoe todo aquele que nos assiste. Receba a bênção do Senhor, receba a cura espiritual, receba a cura física, uma libertação, em nome do Senhor Jesus. Amém?